com essa pessoa. Disse a ela exatamente o que se passava no seu coração. Foi, Juliana? Quantas namoradas e namorados nós tivemos? Com todos fomos fiéis? Não. Com todos fomos leais? Também não. Eu falei do que eu sentia ou eu falei do que eu via durante a separação? Com que propósito eu me uni a um homem ou a uma mulher? O que eu queria ali? Não é? Eu queria adulterar? Ou eu queria vivenciar? Queria adulterar, queria aquela mulher para mim, queria aquele homem para mim, eu estou adulterando. Queria que as minhas vontades fossem realizadas do meu jeito e que ele me amasse, mesmo eu não o amando tanto assim, estava adulterando. Não é verdade? Somos adúlteros, porque o princípio amor, que o Aguinaldo trouxe para a gente lá na frente, é que foi adulterado. Não é verdade? E começa o adultério, quando começa a história do casamento, o adultério já existia. Ou seja, nesse momento da nossa evolução, manifestávamos o adultério. Tínhamos mais de um homem ou mulher, não era assim? Não havia. Se a gente bem pensasse, vamos dizer assim, o que seria uma evolução boa para nós agora, Thaís? Você que é jovem. O que seria? Eu poderia amadurecer física, psicologicamente, emocionalmente, não é isso? Poderia adquirir recursos verdadeiros e me ligar a alguém da mesma forma, pelo movimento natural do amor. Não é verdade? E experimentar conviver com aquela pessoa por algum tempo, até que então eu resolvesse me casar com ela e fazer uma família e ter filhos. Isso aqui seria lícito hoje para nós, na minha compreensão. Porque hoje nós já começamos o relacionamento e já começamos as nossas investidas e temos até mudado o nome. Não é mais namorado, é namorido. É uma parte namorado, outra marido. Porque nós temos convivência sexual intensa nessa fase e convivemos com o outro como se maritalmente estivéssemos juntos. Não é verdade? Então nós precisávamos avançar um pouco na nossa compreensão. Lembrando que desde o princípio essa questão se avançou. Antes eu podia liberar a mulher, repudiá-la. Eu poderia permanecer na condição distorcida do meu amor. Eu podia. E assim, nós poderíamos rever as nossas relações no sentido da evolução. Dá para entender assim, Tamara? Alguma questão? Isso eu falei. Vou caminhar mais um pouquinho. O outro aspecto do nosso texto original, vou voltar lá nele. O outro aspecto aqui que ele fala é que você deixará o homem e o pai. E para nós vamos entender como deixar, como já dissemos, a nossa origem. Quem verdadeiramente nos criou? Simbolicamente, o pai físico e a mãe física
se fossem une de novo, como os pais se uniram um dia. É isso que Jesus veio ensinar. Como que eu posso me unir a uma mulher? Se no início estava tudo junto, que eu continue proporcionando a união. Não é verdade? Por isso não são dois, mas uma só carne. O que Deus juntou, portanto, o homem não separa. Tem como separar aqui o que é masculino e feminino? Não. Como se assim pudesse ser? O que Deus uniu, e Deus uniu mesmo. Nós jamais vamos separar a manifestação real de nosso espírito. E ele diz, disseram-lhe então, por que então Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Isso também agora nós já sabemos, sabemos? E ele responde que é pela dureza do coração, de quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, aí nós também vimos. Disseram os espíritos, se é essa a condição do homem com a mulher, não convém casar. Olha que legal. Hã? Por isso que nós ainda estamos aqui, ó. Não convém casar. Porque se casar, gente, é verdadeiramente nessa união de abandonar uma parte sua, o outro abandona dele e se eleva, com consciência de que estamos fazendo isso, por um único sentimento que é amor. Pode entender assim? Porque nós vamos aí fazer nessa união, vai se criar uma família, e é uma das coisas sagradas que Deus quer que você faça. Aí já não vamos entrar nisso, porque vai mudar, mas essa união é a criação de uma família, e é a condição sagrada que Ele nos permite. Eu vou dizer, então, que este texto constitui a célula de um organismo, de uma formação que se deu no nosso nível. Não é verdade? Começou aqui. No princípio nós éramos uno, manifestamos no corpo físico separados, com a condição evolutiva de unir de novo e ascender. E vamos exercitar entre uma polaridade e outra, até que isso fica compreendido. Eu tenho 5 minutos para falar do que eu te ouço. Pode? Porque tem um último versículo aqui, aí ele diz assim, olha, nem todos compreendem essa doutrina, mas a quem é dado. Até Jesus disse isso. Porque ele entendia que não eram todos que iriam compreender esse processo, mas a quem era dado. Quem se abre para uma nova compreensão, quem está atento à própria evolução, vai começando a abrir um pouco a consciência, a permitir outros dados, outras ideias. Quando nós fixamos em uma, nossa consciência é limitadíssima, pequena, acanhada. Quando nós ampliamos, nós temos conhecimento e podemos olhar para os outros pontos de uma coisa que antes eu via deste tamanho. Não é verdade? Mas ele diz aqui no último versículo, porque há eunucos, os quais desde o ventre materno foram gerados assim, e há eunucos, os quais foram castrados pelos homens, e há eunucos, os quais se castram a si mesmos por causa do reino do céu. E ainda nos dá a orientação. Quem puder compreender, compreenda. Que tipo de eunuco eu sou? Sabe, Rodrigo, qual que é o seu tipo? Sabe? Rodrigo? Tá surdo? Ninguém se compromete. Apertei bastante. Eu nem sabia que eu nunca. Ele tá pensando se eu sou? Eu tô pensando. Ele tá se eu sou? Não tô sabendo. Não, achei que ia te Eu ainda falo que ele é eunuco. O que quer dizer eunuco? Você sabe? Eunuco é uma palavra grega composta de eue, leito, e exo, guarda,
e exprime o cargo do homem de maior confiança que vigiava o leito e o quarto de dormir de seu Senhor. Ou seja, onde o ser humano foi gerado. O eunuco é aquele que zela pela geração humana, pelo ser divino, que nós manifestamos aqui fisicamente. Pode entender assim? Não, né? Castrado. Hã? Castrado. Castrado. Ainda assim castrado. Há eunucos que foram gerados assim desde o ventre materno. Aqueles que nasceram desde o nascimento e são incapazes de fazer, de desenvolver, de procriar, de viver esse amor, de se unir a outros homens, a unir a parte que ele precisa. Se é uma mulher, se unir a um homem. Se é um homem, se unir a uma mulher. Desde o nascimento físico. Vamos entender isso também. Porque no princípio a gente já sabe que era diferente. E há eunucos que foram castrados pelos homens, os dos homens. Como é que a gente castra um homem? Diz o santo que é cortando o pipio dele. Não é. Nós castramos o homem quando o impossibilitamos de vivenciar uma união saudável e uma evolução saudável. Por isso o Rodrigo diz que ele é castrado. Não é isso? Viu, santo? É quando eu não posso criar uma solução, um envolvimento, um casamento real, uma união real. Não posso. Sou deficiente. Tenho muitas dificuldades para me unir a uma mulher e evoluir com ela. Nesse sentido, somos nós mesmos que nos castramos. E há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Ou seja, aquele que vai viver a monogamia para ambos os sexos. Ele não vai viver a sexualidade dele do ponto de vista físico. Isso nós temos exemplos, não temos? Vocês lembram da história do Gandhi? Quando ele entendeu bem a história e o que ele precisava fazer para evoluir, ele disse à mulher dele: vamos nos preparar para vivermos e coabitarmos juntos sem contato sexual. E sublimou a energia sexual dele para desenvolvimento de sua sensibilidade espiritual. É isso que está às vezes nas pessoas que trabalham espiritualmente. Pegam a energia sexual, por isso nós distorcemos tudo e criamos os conventos e os seminários, né? Que é a ideia humana de evolução, a ideia física, a ideia espiritual. Eu posso fazer essa escolha de fazer isso pelo reino dos céus. Ou seja, para trabalhar a minha evolução, eu vou trabalhar a energia que está em mim. Mas isso são para as pessoas que já podem trabalhar dessa forma. Tá bem? Podemos ficar por aqui? Eu sei que este é um tema muito delicado para nós. A minha intenção foi abrir as portas para que cada um pesquise em si, observe como está vivendo o adultério e o repúdio em si. E você vai perceber que muita coisa pode ser avaliada e melhorada dentro de nós. Essa é a intenção. Fala. Eu acho que nós podemos responder assim também. Vai que você... Se você vier um homem, você vai acabar jogando futebol e pode levar uma bolada na parte de baixo também. Vai entender que as duas não são assim. Essa questão aqui, nos estudos que eu tenho feito aqui, eu coloquei para mim mesmo uma provocação. Então eu sempre colocava nos textos o outro, a expressão do outro, para tentar ler o texto de uma forma diferente. Eu acho que essa discussão do homem-mulher, e a gente viu aqui um pouco acalorado disso,
o texto vai muito do lado espiritual. Nós estamos na casa espírita, não é isso? O texto vai muito do lado espiritual, ora traz do homem carnal, ora traz do sexo. Mas três coisas me chamaram a atenção. No princípio é uma única coisa, é única. Tá? Por um motivo que você usou a expressão da queda, separou-se e teve que vir à terra, talvez até para a oportunidade de vivenciar e as pessoas vivenciar essas encarnações da sua melhoria. Aí há uma divisão. Né? E essas coisas divididas, elas, homem e mulher, agora carnal, elas vão se. Aí a questão da mulher me chamou muita atenção, que quando eu substituo o texto, a expressão mulher, a parte do espírito que me complementa, tá? O texto muda totalmente. Então, ela diz o seguinte: quando eu repudio a parte do espírito que me permite complementar, né? E que aí eu me uno a ela, seja no matrimônio, seja no momento anterior, aí eu me permite voltar à unidade, mas em corpos diferentes. Então, eu não estou convivendo com uma mulher, ou possivelmente uma mulher não está convivendo com um homem do lado do ponto de vista espiritual. Há uma condição, né, em que Deus reúne esse espírito e fala: agora vocês voltam à unidade. Dali pode gerar o espírito, mas é Deus que une, não. Não. Ainda não. Mas há essa conjunção, né? Mas quando eu digo assim que Deus une as pessoas, a lei une as pessoas. A lei de Deus. A lei de Deus. A lei de Deus une as pessoas. Porque você escolheu sua esposa? Escolheu? Não sei. Aí, né? Mas só fechando, o que eu quero dizer, a sensação do texto me dá é de que no momento em que substitui a palavra a homem pela parte do espírito que complementa, a discussão mulher se esvazia. Sim. Então, porque sou eu, ser espírito, indivíduo, não é verdade? Na busca da unidade. Na verdade, nós vamos sempre buscar a união. O que está aqui para nós é viver do Espírito, no Espírito, para o Espírito. Essa frase fecha o nosso trabalho. Compreendeu, filha? Viver do Espírito, que nós já viemos dele, no Espírito, para voltar ao Espírito. E não as nossas vivências, ficarmos presos apenas à vivência consciencial, física. O convite é esse. Mas eu vou fazer uma questão para vocês. Eu creio que esse tema, ele traz um monte de outros temas assim, fica borbulhando dentro de nós. Inclusive esse que você falou. E a sexualidade tal qual a vivemos hoje? Né? E as possibilidades descritas no Evangelho? Coloque as sugestões na caixinha para que o grupo de apresentadores do estudo possam trazer essas ideias para você. Entendeu? Eu quero ouvir sobre esse tema. E nós trazemos, estudamos juntos. Tá bem? Vocês me desculpem, foi o tanto que eu dei conta de compreender para transmitir. Mas eu tenho plena certeza que tem muito mais. Obrigado, viu? Deus nos abençoe.